muitas palestras sobre o budismo. E assim, o grande protagonista desses eventos foi Nagarjuna, eu diria. Nagarjuna é a escola Madhyamaka. Claro que nesses eventos tivemos também abertura a outros autores indianos da tradição yoga, o Vedanta, por exemplo, mas assim, no que diz respeito ao budismo, a maior atenção foi dedicada a Nagarjuna. E também essa mesma tendência é confirmada pela quantidade de publicações em livros, jornais, revistas científicas, onde a quantidade de material publicado dedicado a Nagarjuna foi muito maior do que qualquer outro pensador indiano. Entretanto, assim, conhecidamente, durante os 1500 anos em que o budismo proliferou na Índia e durante os 1000 anos em que o budismo continuou se desenvolvendo fora da Índia, então durante os 2500 anos da história do budismo, tivemos assim muita produção filosófica, muito além de Nagarjuna, muita filosofia de altíssimo nível de elaboração, de sofisticação filosófica. E, portanto, eu acredito assim que chegou o momento de começarmos a dar a mesma atenção que dedicamos a Nagarjuna, também o mesmo espaço, também a essas outras tradições budistas, a esses outros autores, fases da história do budismo. E assim, uma premissa que acho que deve ser feita a qualquer palestra, qualquer evento dedicado ao budismo, às filosofias orientais, é que no Brasil continua um fechamento, um preconceito do mundo acadêmico da filosofia para com essas filosofias, as filosofias produzidas a leste da Grécia, digamos assim. É claro que, inclusive, a conjuntura política atual não ajuda, uma conjuntura política, pelo menos, arredia com relação à filosofia, então não tem recursos, digamos assim. Com certeza esse fechamento, esse preconceito hoje em dia é menor do que há 10 ou 20 anos atrás. Me parece que hoje em dia tem um reconhecimento da filosoficidade do pensamento indiano, por exemplo. No entanto, temos ainda pelo menos dois problemas. O primeiro é que esse reconhecimento não é completo, é longe de ser definitivo, porque ainda tem uma parte relevante da academia brasileira que olha de cima para baixo nosso trabalho de indólogos ou budólogos. E, por sinal, é um olhar de cima para baixo que, na maioria dos casos, não se justifica pela leitura de uma página sequer desse material, dos textos primários ou da literatura secundária dedicada a Nagarjuna, a Vasubandhu, a Sangha, etc. E o segundo problema é que quando tem esse reconhecimento de que no Oriente tem sim filosofia, é um reconhecimento que ainda não está se traduzindo, digamos assim, em departamentos de filosofia oriental, em linhas de pesquisa ou cursos na graduação, na pós-graduação. E isso está fazendo muita falta, porque é claro que sem uma institucionalização do estudo dessas tradições, nosso trabalho, nosso empenho em traduzir, em estudar, interpretar, continue meio sem fôlego, meio estéril, porque não tem recursos. Então, é um trabalho voluntário que a maioria de nós faz. E, portanto, é um trabalho ao qual não podemos nos dedicarmos completamente. Todo mundo tem outros trabalhos para fazer. Então, portanto, acredito que esse evidente impulso ao estudo dessas tradições
esse movimento indológico brasileiro, incipiente movimento indológico brasileiro, se não se institucionalizar de alguma forma, eu acredito que vai continuar incipiente, podendo até se atrofiar antes ou depois. Isso, naturalmente, seria muito indesejável, muito triste, porque, entre outros aspectos relevantes, me parece importante ressaltar que, com relação à filosofia antiga ocidental, a filosofia oriental temos uma quantidade muito maior de fontes primárias. A grande maioria dessas fontes ainda não foram traduzidas, não foram estudadas aqui no Brasil, inclusive uma grande parte dessas mesmas fontes foram estudadas poucos ou nada também no exterior, em países ocidentais, onde tem uma tradição mais enraizada de estudos indológicos. E temos uma boa parte desse material que ainda nem foi editado, e, portanto, ainda existe apenas na sua forma de manuscrito. E possivelmente tem uma parte desse material que ainda nem foi descoberto, porque temos ideia de que, por exemplo, no Tibete tenha palácios onde tem manuscritos, materiais que ainda não foram descobertos, digamos assim. As autoridades chinesas estão se reduzindo o acesso a esse material. Mas o que eu estou querendo dizer é que, para quem se aproximar dessas tradições, tem uma imensa quantidade de trabalho a ser feito. Estamos diante de um território virgem a ser desbravado. Essa é uma diferença importante com relação ao pensamento antigo ocidental, onde praticamente não tem nenhuma fonte primária que não foi traduzida várias vezes em todas as línguas, onde não tem nenhuma fonte que não foi interpretada, não foi debatida de todos os pontos de vista possíveis. Hoje em dia, a gente sabe que é realmente difícil para quem quer fazer um trabalho original, uma tese, por exemplo, sobre Platão, sobre alguém menor também das tradições da tradição grega, um Empédocles. É muito difícil encontrar algo que não foi já discutido, pensado, dito. E, inclusive, um outro aspecto que me parece relevante, eu estou assim, convencido que o estudo do pensamento oriental nos permitiria novas perspectivas para olharmos, reavaliarmos e possivelmente entendermos muito da filosofia grega ocidental, da filosofia antiga ocidental. Antiga, em primeiro lugar, estava assim, com o Lucas, a gente recentemente teve uma conversa sobre a possibilidade de uma releitura do pirronismo, do ceticismo helenista, à luz da filosofia de algumas escolas indianas, por exemplo, com as quais possivelmente Pirro entrou em contato, mas assim também o platonismo com suas saídas da caverna ou com o seu mundo das ideias, o neoplatonismo, que é uma tradição egípcia, portanto é uma tradição talvez mais oriental do que ocidental, Heráclito, Parmênides, estou querendo dizer todas as filosofias gregas onde temos a perspectiva de uma transformação, de uma saída, digamos assim, de um acesso a níveis de consciência diferentes do nível ordinário. Filosofia onde tem, digamos, uma soteriologia. Acredito que uma leitura dessas filosofias através de um viés oriental nos permitiria entender melhor, ou entender de uma forma diferente, essas tradições de quanto é permitido por nossa leitura através do viés, digamos assim, moderno ocidental. Se me parece que o Oriente e o Ocidente grego pertençam a um paradigma filosófico muito mais parecido de quanto a Grécia não pertence a um paradigma, digamos, ocidental, onde ao lado do Platão colocamos
Gramsci, sei lá, ou Foucault, ou Kant. Sem falar que no pensamento oriental, por exemplo, no pensamento budista, encontramos numerosas deixas para um confronto e um diálogo também com temáticas cruciais da filosofia contemporânea. Por exemplo, está sendo reconhecida a contribuição do budismo à reflexão contemporânea sobre a mente, e a possibilidade hoje em dia que temos de, digamos, confirmar muitas intuições budistas sobre a mente através dos resultados que vêm dos laboratórios de neurociência, por exemplo. Estou pensando na reflexão do budismo sobre o si, sobre o não si, ainda melhor, sobre a subjetividade. Então, tudo isso é mais uma prova de que uma presença institucional, uma presença mais maciça de filosofia oriental em nossos departamentos seria bastante fecunda, permitiria muitos diálogos, muitos aprofundamentos. E, inclusive, possivelmente, a partir de uma presença mais sólida de filosofia oriental nas nossas faculdades, a própria diferença, a própria barreira ocidental-oriental talvez possa ser superada, porque a gente talvez possa descobrir que no Ocidente tem muito mais Oriente de quanto a gente está pensando, e que no Oriente tem muito mais Ocidente do que estamos acostumados a pensar. E talvez realmente a gente possa chegar a uma concepção global, universal da filosofia, que é mais do que urgente hoje em dia, no mundo onde a economia está globalizada, a cultura, as doenças, está tudo globalizado. Então, por que a filosofia tem que continuar regionalista? A filosofia também deveria se adequar a essa universalização da cultura. Enfim, por todas essas razões, eu acredito que seja importante estender nossa atenção e nosso estudo para além do Madhyamaka, para além de Nagarjuna, a outras tradições filosóficas indianas, budistas, chinesas, tibetanas, etc., para mostrar realmente a quantidade e a qualidade da reflexão que estamos chamando de oriental. O Madhyamaka é uma escola importante na tradição indiana, mas não é muito representativa do que a gente possa chamar de filosofia budista. Inclusive, talvez o impacto do Madhyamaka na história da filosofia indiana não foi tão grande como, por exemplo, no caso do Yogacara, que é muito mais impactante. Então, me parece assim, importante nessa fase ampliar nosso leque de estudo, de atenção e de injetar material, traduções, estudos nesse meio acadêmico que nos hospeda, da filosofia, que nos hospeda um pouco nas margens, mas estamos aqui. E nessa perspectiva, a escola Yogacara, ou Vijñanavada, ou Chittamatra, é especialmente importante porque estamos diante de uma escola que apresenta uma filosofia de altíssimo nível, tem uma literatura primária em sânscrito, abundante, em tibetano, em chinês, uma literatura menos conhecida no Brasil, temos temáticas originais, e temos também respostas originais a perguntas filosóficas clássicas, tradicionais também do pensamento ocidental. Temos nessa escola pensadores de enorme calibre filosófico como Asanga, Vasubandhu, Dignaga, Dharmakirti e outros. E, portanto, assim, realmente acredito que temos material aqui para muitos anos de estudo, de trabalho para muitas pessoas. Agora, nesse seminário, pretendo desenvolver um breve percurso na filosofia Yogacara clássica,
portanto a filosofia de Asanga e Vasubandhu, basicamente, me concentrando em primeiro lugar na teoria da vacuidade e naqueles que devemos considerar como os três conceitos mais peculiares dessa escola, que são o conceito de Vijñapti Matra, mera representação, mera cognição, só-cognição, ou Chittamatra, somente, primeiro desses três conceitos, o conceito de consciência-depósito, Alaya Vijnana, e a doutrina das três naturezas próprias, Swabhava Traya, ou Tri-Swabhava. E assim, meu objetivo é mostrar como esses três conceitos nos permitem considerar o Yogacara clássico como, sem dúvida, uma filosofia idealista. No entanto, não como um idealismo metafísico, como mais tradicionalmente essa escola nos estudos ocidentais é interpretada, mas como um idealismo apenas epistemológico. Com idealismo metafísico eu estou entendendo, a partir de agora, uma filosofia que afirma que a realidade última, a realidade em si, a realidade como ela é mente, ideia, consciência, uma dimensão, portanto, cogitans. Isso naturalmente significa dizer que a realidade extramental, o mundo das coisas, as substâncias materiais, a res extensa, não existe em si, é uma ilusão, é uma projeção da mente. Idealismo epistemológico, por outro lado, na definição que estou propondo, é um idealismo que defende apenas a prioridade do mental com relação ao extramental. O extramental, o mundo das coisas, pode ser reduzido ao mental. Não existe o mundo das coisas independente da mente. No entanto, o idealismo epistemológico não chega a se comprometer no plano da metafísica e, portanto, a afirmação de que o extramental pode ser reduzido ao mental não implica dizer que o mental existe em si, existe em última análise. Na minha leitura, no Yogacara clássico, temos apenas que as ideias não correspondem a coisas, não conhecemos coisas independentes da mente, então temos apenas idealismo epistemológico, mas o Yogacara clássico não chega a ser uma metafísica idealista, porque não afirma que a realidade última é mente, é consciência, é subjetividade. Pelo menos não temos passagens onde isso está afirmado de uma forma explícita e inequívoca. Isso, porém, não quer dizer que no Yogacara não tem metafísica. Há sim uma metafísica no Yogacara. Essa é uma diferença crucial com relação à escola Madhyamaka, a escola de Nagarjuna, onde não tem uma metafísica, na minha compreensão. Aliás, o Madhyamaka é uma recusa da metafísica, é uma tentativa de eliminação da metafísica. No Yogacara tem metafísica, mas não é uma metafísica idealista, e sim é uma metafísica da vacuidade. A realidade última é definida como vacuidade, a ser entendida como ausência da dicotomia sujeito-objeto. Então, essa é a pauta, digamos assim. Antes de entrar nos detalhes dessa pauta, me parece oportuno esclarecer um pouco melhor o que exatamente se entende com a escola Yogacara, quais são seus autores, quais são suas obras e suas fases mais importantes. Yogacara, como acho que todo mundo sabe, é uma escola que pertence à fase Mahayana da história da filosofia budista. É a segunda grande escola Mahayana depois do Madhyamaka.
Temos outras tradições mahayana, como, por exemplo, a escola lógico-epistemológica de Dignaga, ou a tradição do Tathagata Garbha, que antes ou depois acabam confluindo no Yogacara. Então, possivelmente, o Yogacara seja a única outra escola além do Madhyamaka, do Mahayana. Com relação à escola Madhyamaka, as origens do Yogacara são muito menos definidas. No Madhyamaka, o início do Madhyamaka é muito pontual, muito claro, é a publicação das Mula Madhyamaka Karikas de Nagarjuna. No Yogacara não temos um texto raiz. Naturalmente, como todas as linhas Mahayana, também no Yogacara, a origem do Yogacara também tem que ser procurada nos Sutras Mahayana. Os Sutras Mahayana são um conjunto de mais ou menos 100 escrituras que podem ser consideradas como o cânone do budismo Mahayana. Assim como o Sutra Pitaka é o cânone do budismo Abhidharma, da primeira fase da história do budismo, os Sutras Mahayana são o cânone da fase Mahayana, sutras resultados de uma segunda revelação do Buda, uma revelação esotérica do Buda. Agora, o sutra mais importante para o Yogacara, para entendermos o Yogacara, mais influente no Yogacara, é o Sandhi Nirmochana Sutra. É o sutra onde pela primeira vez aparecem os 3 conceitos citados acima. Outros sutras onde encontramos elementos desenvolvidos na escola Yogacara são o Avatansaka, o Lankavatara e o Dashabhumika. Digamos, esses 4 sutras são a base canônica do Yogacara. E ainda nessa primeira fase, nessa fase da fundação do Yogacara, podemos colocar também o Yogacara Bhumi Shastra, tratado, que algumas fontes tradicionais atribuem a Asanga, mas que muito provavelmente é uma compilação de mais autores, entre os quais Asanga, mas assim, é um texto composto entre o primeiro e o quarto século depois de Cristo. Então essa é a fase fundante do Yogacara. A segunda fase da história dessa escola é aquela que podemos considerar, que estou considerando a fase clássica, que corresponde, em primeiro lugar, a 5 tratados atribuídos a Maitreya. Maitreya é um mítico Buda do futuro. Não aceitando essa atribuição, a gente pode pensar uma hipótese, digamos, acreditada, que Maitreya seja a abreviação de um Maitreya Nata, portanto, um autor humano e não do futuro, possivelmente mestre de Asanga. E esses 5 tratados, todos muito importantes, porque variamente comentados em seguida, são esses 5. Madhyanta Vibhaga, Mahayana Sutralankara, Dharma Dharmata Vibhaga, Abhisamaya Lankara, Ratnagotra Vibhaga, também conhecido como Mahayana Uttaratantra Shastra. Então, esses são 5 tratados básicos da fase clássica do Yogacara. E ainda nessa segunda fase, nessa fase clássica do Yogacara, encontramos os 2 autores de longe mais importantes dessa tradição, que são Asanga e, sobretudo, o meio-irmão de Asanga, Vasubandhu. Asanga é autor de... A Asanga são atribuídas várias obras, mas com certeza, digamos assim, essas 4 devem ser consideradas as mais autênticas. A paternidade assanguiana dessas 4 obras é mais defensável, digamos assim. Abhidharma Samuccaya, Mahayana Sangraka, texto que temos apenas em chinês, e partes do Yogacara Bhumi Shastra. A Vasubandhu também são atribuídas várias obras,
As mais seguras são essas 7, Vinchika, Trinchika, Karmasiddhi Prakarana, Pratitya Samutpada Vyakya, Pancha Skanda Prakarana, Vyakya Yukti, Madhyanta Vibhagabhashya, que é um comentário de Maitreya. Temos também o Trishvabhava Nirdesha, um texto muito importante para entendermos a doutrina das três naturezas próprias, que costuma ser atribuído a Vasubandhu, quase todo mundo atribui essa obra a Sangha, mas recentemente saiu um artigo de Kapstein que põe, com argumentos, a meu ver, fortes, põe em questão essa atribuição. Mas se não foi Vasubandhu, com certeza deve ser alguém do entourage, do amigo dele, um aluno dele. Agora, Vasubandhu, sem dúvida, é o autor mais eclético da história do pensamento budista, porque, além desses tratados Yogacara, ele é o autor também do famoso Abhidharma Kosha, uma obra em versos, que é a suma, a melhor síntese possível do pensamento Sarvastivada. A escola Sarvastivada é uma escola Abhidharma, é uma escola pré-Mahayana, porém, Vasubandhu é autor também do comentário ao Abhidharma Kosha, ou seja, o Abhidharma Kosha Bhashya, que é escrito, é uma obra, um comentário, um autocomentário escrito do ponto de vista Sautrântica, que é uma outra tradição Abhidharma, uma outra tradição pré-Mahayana, que se opõe em muitos pontos ao Sarvastivada. Então, o mesmo autor escreve uma obra clássica Sarvastivada e critica no seu comentário aquela mesma obra, critica a si mesmo de um ponto de vista Sautrântica e, em seguida, ele se torna Yogacara. Então, ele atravessa três tradições. Esse ecletismo fez pensar alguns autores, por exemplo, Frau Wallner, na hipótese de que existiram de fato dois Vasubandhus, o primeiro Sarvastivada Sautrântica, o segundo Yogacara, mas hoje em dia é uma tese pouco acreditada. Hoje em dia praticamente todo mundo reconhece que Vasubandhu foi um autor único, eclético. Depois dessas duas fases, a fase dos sutras e a fase clássica, temos uma terceira fase da história dessa escola, que é a fase dos comentadores das obras anteriores. E dois nomes fundamentais dessa terceira fase são Stiramati e Dharmapala, de 2 ou 3 séculos posteriores a Sangha, por exemplo. Agora, nesses autores, nesses comentadores, chegamos sim a uma interpretação idealístico-metafísica do Yogacara, onde, portanto, a tese fundamental é que a realidade última é consciência, é mente. E, portanto, agora, mais propriamente, podemos chamar essa tradição de Vijnanavada, a escola da consciência, ou Chittamatra, a escola da somente. Portanto, o Yogacara clássico, na minha leitura, apresenta um idealismo apenas epistemológico. Nessa nova fase, realmente chegamos a uma metafísica da subjetividade. Em particular, Dharmapala considera a consciência depósito, o Alaya Vijnana, como realidade última. Então ele chega a um idealismo metafísico que inclusive é problemático, de um certo ponto de vista, porque essa aparente reificação e absolutização da consciência parece em contraste com o dogma budista do anatta, do não-si. E, inclusive, essa consciência que resiste, em última análise, que define
a realidade em si, parece aproximar perigosamente o budismo do Vedanta, onde temos essa ideia de um Atman, ou seja, de uma dimensão espiritual, a gente poderia dizer, que se identifica com Brahman. Atman é uma dimensão subjetiva, embora transegoica, não equivalente ao eu pessoal, mas assim, temos a ideia de uma dimensão consciencial que equivale à realidade última. E, portanto, o budismo Yogacara, Dharmapala, fazendo essa mesma aproximação, essa mesma equação, realidade última, consciência, parece assim reduzir a identidade filosófica do budismo, que logo depois, de fato, entra em decadência na Índia. No 8º século, mais ou menos, começa a decadência do budismo na Índia, e no começo do 2º milênio o budismo some da Índia. E talvez uma das razões possíveis é que o budismo perdeu algo da sua identidade filosófica, passando de uma escola rigorosamente do não si, da negação do si, a uma escola que admite uma consciência como realidade última. Mais sólida do que essa vertente de Stiramata e Dharmapala é uma outra vertente que se desenvolve a partir do Yogacara clássico, ou seja, a escola de Dinnaga e Dharmakirti. É uma linha de pensamento que desenvolve em particular aspectos epistemológicos presentes no Yogacara de Asanga e Vasubandhu, até adquirir uma identidade escolástica própria. De qualquer forma, seus autores, Dinnaga e Dharmakirti, evitam se apresentar como membros de uma nova escola. Possivelmente eles se considerem yogacharis clássicos, ortodoxos. No entanto, autores antigos e contemporâneos costumam usar nomes que distinguem essa linha de pensamento do resto do Yogacara, e temos então várias definições dessa escola. Pramanavada, a escola do conhecimento válido, esse Rispa Trangba, não sei a pronúncia certa, aqueles que seguem a razão, no Tibete temos essa definição. Yogacara Sautrântica, portanto, essa escola seria uma contaminação sautrântica de uma base Yogacara. Escola de Dinnaga é uma versão frequente, e, sobretudo, a escola lógico-epistemológica, que talvez hoje em dia seja a sua denominação mais frequente na literatura secundária. Essa linha de pensamento mexe com temáticas lógico-epistemológicas de grande relevância filosófica e linguística. É uma tradição ainda pouco estudada no Brasil, tem muito material, então com certeza é uma escola que merece nossa atenção. Agora, essa rápida apresentação de fases autoras do Yogacara mostra que temos aqui uma grande variedade de pontos de vista, de tendências, às vezes em contraste. E isso possivelmente deva-se ao fato de que, como falei, diferentemente do Madhyamaka e de outras escolas indianas, no Yogacara não temos uma base textual canônica unívoca. Temos mais de um texto raiz. Inclusive, alguns desses textos são compilações. O Sandhi Nirmochana Sutra, o Yogacara Bhumishastra, são compilações de vários autores de épocas diferentes. Então, temos uma base compósita, uma base plural, que então faz com que a escola seja uma escola plural, com muitas tendências, muito mais do que outras tradições budistas mais ligadas a uma base textual. Agora, essa característica do Yogacara de ter muitas temáticas e muitos registros filosóficos, nem sempre coerente, deve ser levada em conta no que diz respeito a questões como que tipo de filosofia é o Yogacara. É uma filosofia idealista ou não?
Que tipo de relação o Yogacara tem com o Madhyamaka? Tem uma relação de continuidade ou de descontinuidade? Ou qual é o sentido das doutrinas Yogacara mais importantes? São perguntas muito frequentes na literatura secundária, mas é complicado procurar respostas unívocas, porque em muitos casos a resposta é depende. Algumas fases e alguns autores são mais idealistas do que outros, ou alguns conceitos estão em continuidade com o Madhyamaka e outros não. Algumas doutrinas, por exemplo, a doutrina das três naturezas próprias, significam uma coisa num autor, numa fase, num tratado, e outra coisa numa outra obra de outro autor. Então, digamos, qualquer discurso sobre o Yogacara implica um posicionamento, pressupõe um posicionamento sobre a questão de qual Yogacara está se falando, o Yogacara de quem, e, portanto, a partir de agora vou me concentrar apenas no ponto de vista do Yogacara clássico de Maitreya, Asanga e Vasubandhu, e o ponto de vista específicos desses três autores sobre as doutrinas peculiares do Yogacara e sobre a questão da vacuidade. Sempre lembrando, inclusive, que até essa delimitação Yogacara clássico deve ser tomada com cautela, porque temos textos, por exemplo, de Maitreya, que ainda não foram traduzidos, então possivelmente neles tem elementos de incoerência com Vasubandhu, com Asanga. Entre Maitreya e Vasubandhu tem pelo menos 2 gerações de distância, então é possível que tenha discordância. Então, digamos, até onde eu li, até onde eu conheço de literatura primária e secundária, podemos aceitar a ideia de um Yogacara clássico com esses 3 autores, entre os quais tem uma certa coerência. Agora, nos estudos modernos, temos uma tendência absolutamente prevalecente de considerar o Yogacara clássico como um idealismo metafísico. A realidade última, a realidade em si, é mente, é ideia. É um ponto de vista, digamos, aceito até unanimamente, até pelo menos uns 40 anos atrás. Temos grandes autoridades da budologia do século XX, como Tcherbatsky, por exemplo, como Dasgupta, como May e outros, muitos outros, que defendem essa leitura. O Yogacara é o idealismo metafísico indiano. E também temos importantes autores contemporâneos, estudiosos contemporâneos, como Williams, por exemplo, Garfield, Gold, etc., que compartilham dessa convicção. Entretanto, a partir dos anos 80, mais ou menos, essa leitura está sendo desafiada por autores, Wayman, por exemplo, que excluem que o Yogacara seja idealismo metafísico e possa ser considerado idealismo metafísico. Ao invés disso, o Yogacara seria um idealismo apenas epistemológico, em que o extramental é reduzido ao mental, mas sem que essa posição signifique nada a nível de metafísica, não tem um comprometimento no plano da metafísica. Então, é verdade que a mente é superior ao mundo das coisas, mas não seria verdade que a mente existe em última análise. Agora, para nos posicionarmos nesse debate, se o Yogacara é idealismo ou metafísico ou não, naturalmente tudo depende da forma em que lemos conceitos e passagens cruciais da literatura primária dessa escola. A meu ver, o conjunto dessas passagens exclui que essa leitura idealístico-metafísica possa vingar. Eu acabei de ter um artigo agora publicado pelo Journal of Indian Philosophy, onde defendo que a leitura mais consistente do Yogacara clássico é aquela que considera a filosofia dessa fase da história do Yogacara como um idealismo apenas epistemológico,
no plano da metafísica não temos idealismo sim nos sucessores de Asanga e Vasubandhu, mas os textos de Maitreya, Asanga e Vasubandhu não oferecem uma base suficiente para lhes atribuirmos idealismo metafísico. Ao invés disso, temos neles uma metafísica do vazio. Para defender e desenvolver esse ponto de vista, é necessário avaliar esses conceitos mais relevantes, os 3 conceitos peculiares do Yogacara e o conceito do vazio. Os defensores da interpretação idealístico-metafísica acreditam que esses conceitos comprovem sua tese. No entanto, me parece perfeitamente possível, e aliás mais consistente, ler as mesmas passagens como provas apenas de idealismo epistemológico e não metafísico. Então, o primeiro conceito relevante é o conceito de Vijñāti Matra, apenas representação. É um conceito tão importante que Vijñāti Matra é mais um nome, além de Yogacara, Vijnanavada, Chittamatra, dessa escola. E entre as passagens onde encontramos essa doutrina, podemos ler, por exemplo, o primeiro verso da Vinchika de Vasubandhu, que fala que já que os objetos fenomênicos são irreais, tudo isso é apenas representação mental, Vijñāti Matra, como a visão de um enredo de cabelos por parte de quem sofre de uma desordem da visão. Então, os objetos fenomênicos são irreais e são, portanto, uma representação mental. Parecido o texto de Asanga, dessa forma, todos os objetos conscientes são apenas construções da consciência. Essa é uma tradução, mais uma vez, de Vijñāti Matra, essa é uma tradução de uma tradução do inglês, pois não há objetos externos. Os objetos externos, são como um sonho. Num sonho, cada coisa é somente uma construção da consciência, sem nenhuma relação com qualquer objeto externo. Então, os objetos externos são comparados à alucinação, uma alucinação, cabelos vistos por alguém que tenha um descolamento do vítreo, ou a um sonho. Então, passagens como essas parecem, de fato, declarações de idealismo metafísico. A realidade externa é apenas mente, é apenas cognição, digamos assim, apenas representação mental. E por serem os objetos irreais, o que parece real é a mente e parece ultimamente real, digamos. Essa seria a nossa definição de idealismo metafísico. Entretanto, para que essas passagens sejam realmente declarações de idealismo metafísico, a meu ver, é necessário que essa equação, realidade última, mente, seja explícita. Mas o que apenas temos aqui é uma declaração epistemológica, na minha leitura. O mental é epistemologicamente superior ao extramental. O mental é mais real do que o extramental. O mundo das coisas não passa de uma construção mental. Mas o fato de que o mental seja mais real do que o extramental não significa dizer que o mental é ultimamente real. Não temos essa declaração explícita. Podemos pensar, porém, que essa conclusão aqui esteja apenas implícita, explícita em outras passagens, outros conceitos fundamentais do Yogacara clássico, ou seja, o que não está claro, explícito na teoria do Vijñāti Matra, estaria explícito na teoria do Alaya Vijñāna, da consciência depósito, ou na teoria das 3 naturezas próprias. Entretanto, o exame dessas outras 2 doutrinas do Yogacara, a meu ver, não autorizam essa conclusão. Então, a teoria da consciência depósito, consciência armazém,
Alaya significa algo como receptáculo, continente ou casa. É uma teoria básica do Yogacara, aparece já na primeira fase da história dessa escola, e sua introdução marca o alcance no budismo de um novo modelo de mente, porque a Alaya Vijnana é um nível de consciência, um nível psíquico subliminal. As consciências descobertas anteriormente, no budismo anterior, eram consciências supraliminais, o que a gente mais normalmente entende com consciência. Aqui estamos falando de um id, de um inconsciente, digamos assim. No Sandhi-Nirmochana Sutra, Alaya Vijnana é comparado a um rio que flui embaixo das ondas que encrespam sua superfície. Ou também comparado a um espelho que se mantém íntegro, apesar das várias imagens que ele reflete. Então é um nível psíquico, uma dimensão psíquica que é comparável, de fato é frequentemente comparada com o inconsciente de Freud. E também foi comparada, é comparável com aquela dimensão de subjetividade, aquela dimensão aperceptiva que está por trás do eu empírico e que foi uma instância mental reconhecida, por exemplo, por Kant, ou na fenomenologia, Husserl, Sartre defendem essa ideia de uma subjetividade anterior ao eu. Então, a Alaya Vijnana poderia ser uma dimensão desse tipo. É também importante lembrar que, embora a Alaya Vijnana não seja o eu, seja absolutamente diferente da crença no eu, o eu empírico é uma ilusão, é uma crença, não existe, Alaya Vijnana existe, embora, portanto, sejam duas coisas diferentes, Alaya Vijnana é o que é confundido, é equivocado como eu. E isso é devido à psicologia Yogacara de alto nível, é devido a um outro mecanismo mental descoberto pelos Yogacarins, o Klishta Manas, a mente contaminada, que é um mecanismo psíquico que confunde continuamente esse fluxo de instantes Alaya Vijnana com um eu fixo e duradouro, ou seja, o erro do eu deriva de uma equivocação de Alaya Vijnana. A introdução desse conceito, consciência-depósito, é a solução, ou a tentativa de solução, de antigos problemas budistas, que por ser uma filosofia do não-eu, tem um monte de problemas, tem um monte de questões para resolver. Por exemplo, em primeiro lugar, a questão da memória, da continuidade diacrônica com o nosso passado, porque se não tem um eu, a gente lembra do nosso passado. Ou também a questão da continuidade sincrônica, porque apesar dos inúmeros pensamentos, os inúmeros conteúdos da minha mente, de agora eu me sinto contínuo, sinto uma base contínua na base dos meus pensamentos. Então, essa base que eu percebo seria Alaya Vijnana. E também um grande problema que Alaya Vijnana deveria resolver é o problema da volta à consciência depois de estados de inconsciência. No caso do desmaio, no caso do coma, mas naturalmente no budismo, no caso de estados de meditação profunda. Yogacara significa prática do yoga, então é uma escola que valoriza bastante a meditação. E na meditação profunda tem uma interrupção da consciência ordinária e depois tem uma volta à consciência ordinária. Então, como pode acontecer essa ligação
entre antes e depois? Como é que eu retomo o fluxo anterior se esse fluxo se interrompeu? E a risposta é Alaya Vidyana. Alaya Vidyana continua fluindo durante meus estados de inconsciência. E finalmente Alaya Vidyana resolve, ou deveria resolver, um grande quebra-cabeça budista, que é a questão do karma, a conciliação da teoria do karma com a teoria dos dharmas. Os dharmas são instantâneos. Então, se a experiência existencial é um conjunto de dharmas, ou seja, um conjunto de instantes discretos, instantes psicofísicos discretos, então como pode o karma ser efetivo? Como pode um evento X da minha vida de agora ter um efeito daqui a muitos anos, numa outra vida, numa outra existência? É claro que esse é um grande problema no budismo. As escolas abhidharmas anteriores tinham oferecido outras soluções, a teoria das sementes no Sautrantika, a teoria da posse no Sarvastivada, etc., Bhavanga no Theravada, mas Alaya Vidyana deveria ser, parece ser, uma solução possivelmente mais científica, que explica que simplesmente a carga kármica de X se deposita na consciência depósito e se reproduz nos vários instantes desse fluxo de consciência. Naturalmente se reproduz, digamos, não continua, não fica idêntica, porque é claro que isso seria contra o dogma da impermanência. A consciência depósito é um conjunto de instantes, não é algo contínuo. Se reproduz em continuação. A consciência depósito é tudo que ela carrega, se reproduz. Então, a carga kármica depositada nesse momento, num instante de Alaya Vidyana, se reproduz até amadurecer na próxima vida e dar o seu fruto daqui a muito tempo. Agora, podemos pensar que esse nível de consciência mais profundo seja uma descrição da realidade em si, e que, portanto, o Yogacara seja um idealismo metafísico. Podemos pensá-lo porque, de fato, Dharmapala, um autor citado, um autor da terceira fase do Yogacara, interpreta, de fato, justamente dessa forma. Alaya Vidyana é considerado por ele o Tattva, a realidade suprema. Agora, eu acredito, porém, que essa conclusão de que Alaya Vidyana seja a realidade suprema não seja autorizada pelos textos clássicos. Aliás, me parece que seja explicitamente excluída. Posso citar, por exemplo, uma passagem inequívoca do Sandhi Nirmochana Sutra, que afirma: esses bodhisattvas não percebem a consciência de apropriação, Adana Vidyana, que é um sinônimo de Alaya Vidyana, mas eles estão em acordo com a realidade, não percebem base nem a consciência depósito, Alaya Vidyana. Não percebem acumulação nem mente. Então, essas são declarações bastante inequívocas, a meu ver. Os iluminados, os bodhisattvas, percebem a realidade, estão sintonizados na realidade, estão em acordo com a realidade, mas não percebem nenhuma forma de consciência ordinária ou profunda, supraliminal ou subliminal que seja. E, portanto, conforme essa passagem, a consciência depósito não pode ser considerada como realidade em si. E nenhum autor clássico, nem Maitreya, nem Asanga, nem Vasubandhu, que eu saiba, ao tratar de Alaya Vidyana, chega a corrigir ou a modificar essa leitura, que, portanto, deve ser considerada adquirida por esses autores. Então, temos uma última possibilidade de considerar a filosofia Yogacara como um idealismo metafísico, ou seja, que esse tipo de idealismo possa ser contido na sua terceira doutrina peculiar, a doutrina das três naturezas próprias. E a doutrina das três naturezas próprias é muito complexa. Em primeiro lugar, nas fontes primárias encontramos mais de uma versão.
cada autor tem uma leitura, uma interpretação, uma versão da doutrina das três naturezas próprias, e também algumas dessas versões têm uma evolução interna ao longo da história do Yogacara. Então temos uma doutrina que é apresentada em formas muito várias. De qualquer forma, temos uma versão que pode ser considerada, que costuma ser considerada padrão, que é a versão de Vasubandhu, que afirma que cada coisa, cada objeto da nossa experiência tem três naturezas próprias. A primeira natureza própria é... O que aconteceu? A primeira natureza própria é Parikalpita Swabhava, natureza própria imaginária, natureza própria fictícia, que é exatamente a existência extramental das coisas, é a natureza que nós ordinariamente atribuímos às coisas, mas que elas não têm, por serem apenas construções mentais, por serem apenas as coisas, Vijñāti Matra. Então, Parikalpita Swabhava é a natureza substancial das coisas, é a natureza de existir em si, independente do seu ser percebidas. A segunda natureza própria é mais complicada, digamos assim, Paratantra Swabhava, natureza própria heterodependente. Essa natureza seria o substrato puramente mental que é reificado. Ou seja, é a ideia da coisa, é a representação mental da coisa. Essa ideia é Paratantra, ou seja, é uma ideia heterodependente. E aqui estamos diante da versão Yogacara da doutrina pan-budista, da doutrina tradicional no budismo, do Pratitya Samutpada, da cooriginação dependente, que no Yogacara é uma explicação do surgimento das ideias das coisas, em ausência de coisas. Ao negar a existência de coisas fora de nós, os Yogacharis têm que explicar por que nós temos ideia de coisas. Digamos, qualquer filosofia que nega a existência do extramental nos deve uma explicação de como se forma nosso mundo mental, nosso universo mental. Na tradição ocidental, por exemplo, a gente pode pensar em Berkeley. Berkeley nega a existência material das coisas, então ele tem que explicar por que a gente tem ideias das coisas. A explicação dele, como a gente sabe, é uma explicação meio fantasiosa. É Deus que coloca a cada instante na nossa mente essas ideias. A explicação Yogacara me parece assim, mais sólida de um ponto de vista filosófico, porque a ideia é que uma ideia surge a partir de outras ideias, numa relação de codependência. Então, essa é a mesma, na minha leitura, explicação oferecida por Nagarjuna. Existe uma relação de codependência das ideias. A ideia de longo, de comprido, existe apenas porque existe a ideia de curto. Não existe nada de comprido na realidade. Longo depende do curto. Curto, por sua vez, depende de longo. Não tem nenhum bem ou mal na realidade. Bem é uma minha ideia que surge, surge no mesmo instante do surgimento da ideia de mal. Eu é uma ideia que eu tenho porque eu tenho a ideia de vocês, de não eu, mas são duplas de ideias que surgem contemporaneamente na nossa mente e escoram uma na outra. Então, a ideia que temos de cada coisa surge da ideia de tudo aquilo que aquela coisa não é.
isso terá um desenvolvimento linguístico interessante na filosofia de Dignaga e Dharmakirti, onde possivelmente isso se torne a teoria do aporra, a teoria da exclusão, que fala que o significado de uma coisa é simplesmente a exclusão de tudo aquilo que aquela coisa não é. É uma parte assim muito interessante da reflexão budista, muito complexa. Mas então, para Tantra Swabhava é isso. Para Tantra Swabhava é a dimensão ideal das coisas. Parikalpita é sua suposta existência extramental. Para Tantra é a existência mental das ideias. A terceira natureza própria é Parinishpanna Swabhava. Natureza própria perfeitamente estabelecida, perfeitamente realizada. E temos essa definição que é padrão, uma definição clássica no Yogacara, a definição de Vasubandhu, de Parinishpanna Swabhava, que fala que a natureza perfeitamente estabelecida é a perpétua ausência da natureza imaginária na natureza dependente. Então, em outras palavras, tem mais um slide, ok. Em outras palavras, a experiência extraordinária, a experiência suprema, a experiência da iluminação, seria, ou seja, Parinishpanna Swabhava, seria o que sobra da experiência, uma vez que a ilusão da existência em si, da existência extramental das coisas, tenha sido superada. Na dimensão ordinária, na nossa dimensão cognitiva ordinária, nós acreditamos que nossas ideias de coisas correspondam a coisas em si, a coisas fora de nós, e que, portanto, nossas ideias sejam um reflexo de coisas. Essa crença, contudo, pode ser superada na dimensão cognitiva extraordinária, no nirvana, digamos assim, e superando essa crença, superando a ilusão de Parikalpita, o que sobra seria a segunda natureza própria sem a primeira, ou seja, Paratantra depurado de Parikalpita. E isso seria Parinishpanna, seria a realização suprema, a realização cognitiva suprema. Agora, isso aparentemente é um ponto a favor da leitura idealístico-metafísica do Yogacara, porque se a experiência suprema, se Parinishpanna Swabhava é Paratantra sem Parikalpita, e se Paratantra é o substrato ideal reificado em Parikalpita, ao tirar Parikalpita, o que sobraria, ou seja, Parinishpanna parece algo ideal, algo mental. Isso aparentemente seria idealismo metafísico, ou seja, se eu tenho um copo com água, se eu tirar a água, o que sobra é o copo. Entretanto, essa conclusão não é inevitável. Seria tal se realmente, ao eliminar a ilusão do mundo externo, o que sobraria fosse realmente um plano mental a partir do qual é criada a ilusão. Outros elementos textuais que encontramos na literatura primária excluem que essa conclusão seja a conclusão certa. Em particular, estou pensando nas passagens em que os Yogacharyas falam de vacuidade, de shunyata. Portanto, chegou o momento de falar da versão Yogacara desse conceito pan-budista também. Portanto, esse não é um conceito peculiar do Yogacara. Vacuidade, qualquer tradição, qualquer escola budistas oferecem uma versão da vacuidade. No entanto, no Yogacara temos uma versão bastante original desse conceito. E o primeiro aspecto que deve ser considerado é que a vacuidade no Yogacara é sim uma descrição da realidade última. Temos versos que confirmam essa afirmação. Maitreya afirma que, resumidamente, sinônimos de vacuidade são talidade, satchinas, tatata, limite do real, não causado, realidade suprema, para Marta, natureza das coisas,
dharmata. E, então, a vacuidade é um sinônimo da realidade suprema, da realidade em si. Essa, por sinal, é uma diferença crucial entre Yogacara e Madhyamaka, porque no Madhyamaka, em momento nenhum da obra teorética, da obra Yukti de Nagarjuna, nós encontramos uma afirmação parecida. Nagarjuna não considera a vacuidade como uma descrição da realidade, mas ao contrário, como um meio para eliminar qualquer descrição da realidade. Ao invés disso, aqui, de uma forma inequívoca, temos uma metafísica da vacuidade. A realidade última é vacuidade. Em segundo lugar, em Maitreya Vasubandhu, nós temos indicações específicas sobre como entender essa vacuidade. Ainda Maitreya fala, a vacuidade é de fato a não existência da dualidade e a existência dessa não existência. E o comentário de Vasubandhu, a Bhashya de Vasubandhu, acrescenta, explica, a característica própria da vacuidade é a não existência da dualidade sujeito-objeto, grahya, grahaka, literalmente seria apanhado, apanhador, e a existência da mesma não existência. Então, no Yogacara temos uma definição muito clara de vacuidade, que é a ausência da dicotomia sujeito-objeto. Portanto, não apenas do objeto, mas também do sujeito. Então, isso, a meu ver, é decisivo, porque a vacuidade é a realidade última, foi definida como como a realidade última, mas a vacuidade não é mente, não é sujeito. É ausência de sujeito, o mesmo tanto que é ausência de objeto. Então, diante dessas afirmações, dessas conclusões que têm um fundamento textual bastante inequívoco, a meu ver, bastante explícito, qualquer hipótese de considerar a realidade em si como mente me parece improvável, ao menos no Yogacara clássico, que é o objeto dessa palestra. O Yogacara sucessivo é defensável. Então, essas passagens que acabamos de ler, a meu ver, sugerem que, em primeiro lugar, a doutrina de que tudo é mente, Vijñāptimātra, não contém implicitamente a teoria de que a mente é a realidade última. A realidade externa pode ser reduzida à mente, mas no plano supremo da realidade em si, a mente, a subjetividade, não resiste porque se extingue na vacuidade junto com a objetividade. Em segundo lugar, essa doutrina da vacuidade de Yogacara confirma, a meu ver, que é correta a interpretação de Alaya Vijñāna como um plano que não resiste, em última análise, à experiência dos bodhisattvas, à experiência da iluminação, conforme a passagem lida acima, não é de tipo mental, de tipo consciencial, de tipo subjetivo. Resta, finalmente, a demonstrar que também Parinishpana Swabhava, ou seja, a terceira natureza própria, a verdade suprema, ou a verdade perfeitamente realizada, não seja um plano mental, mas equivale a esse vazio em que não temos a dicotomia sujeito-objeto. Agora, se Parinishpana, nossa conclusão de antes era que se Parinishpana Swabhava é Paratantra sem Parikalpita, e se Paratantra é um plano mental, logo, aparentemente, Parinishpana Swabhava parece um plano mental ou subjetivo. Porém, essa doutrina da vacuidade, ao excluir que a realidade última seja algo subjetivo, sugere que deve ter outra maneira de entender Parinishpana Swabhava. E, portanto, o que podemos pensar, a meu ver, é que a natureza heterodependente, ou seja, Paratantra, sem a natureza imaginária, é diferente da natureza heterodependente com a natureza imaginária. Ou seja, Paratantra conjunto a Parikalpita é um plano realmente mental, um plano realmente ideal, mas disjunto de Parikalpita não seria mais um plano ideal, um plano mental, um plano subjetivo, mas sim
um vazio, uma ausência da dicotomia sujeito-objeto. Essa ausência seria Parinispana. Então, assim, pensando algumas possíveis imagens para explicar esse arcabouço teórico, pensei o seguinte, que a imagem certa não é um copo com água, você tira a água e sobra o copo. É mais algo como uma bolha cheia de ar, que ao tirar o ar, a bolha não é mais uma bolha. Ou seja, uma bolha com ar é uma bolha sem ar não é mais uma bolha, mas é uma ausência da dicotomia bolha-ar. Ou também a gente poderia pensar, assim, com um pouco de cores, que ao subtrair vermelho ao roxo, não sobra um roxo sem vermelho, mas sobra outra coisa, sobra azul. Enfim, enquanto a natureza dependente com a natureza imaginária é sim uma dimensão mental, tirando a reificação imaginária, tirando o paricalpe da sua baba, se torna outra coisa, se torna um vazio, uma ausência da dicotomia sujeito-objeto. Sim, quase terminando. Naturalmente, os defensores do idealismo metafísico, da interpretação idealístico-metafísica Yogacarya conhecem bem essa definição vasubandhiana do vazio. Entretanto, esses autores, como Garfield, por exemplo, como Williams, como Salvini, como Gold, etc., acreditam que o que sobraria dessa negação do dualismo sujeito-objeto ainda seria uma dimensão subjetiva. Então, isso, digamos, de um ponto de vista filosófico, faria sentido, porque o sujeito negado na negação da dicotomia sujeito-objeto poderia ser o eu empírico, o si pessoal, ou seja, o eu da nossa dimensão cognitiva ordinária, mas o que sobraria da negação da dicotomia sujeito-objeto ainda poderia ser uma dimensão subjetiva distinta do eu. Essa teoria pode ser encontrada, como já falei, na tradição ocidental, na fenomenologia, por exemplo, que fazem essa distinção entre eu, fixo, duradouro, e subjetividade, como a percepção transcendental, como eu penso kantiano, como primeira visão de primeira pessoa, uma dimensão anterior ao eu. E, finalmente, essa leitura de que, tirando a dicotomia sujeito-objeto, ainda sobraria uma dimensão subjetiva, é defensável, porque é justamente essa interpretação do vazio proposta pelos autores de Yogacara mais tardios, como Stiramati e Dharmapala, que atribuem essa leitura, que encontram essa leitura em Vasubandhu. Portanto, assim, digamos, modestamente, nós poderíamos aceitar essa interpretação. Ou seja, mesmo que a Sangha e Vasubandhu não afirmem explicitamente que o vazio, a realidade última, seja algo subjetivo, isso eles estariam afirmando implicitamente. Pessoalmente, porém, eu tenho meus receios, em boa companhia de autores que assim, concordam que o Yogacara clássico não seja um idealismo metafísico, porque eu acredito que se Maitreya, a Sangha e Vasubandhu se abstém de definir a realidade última como mente, eu acredito que a gente deveria respeitar essa abstenção. É muito importante ressaltar que o budismo faz filosofia, produz metafísica, num contexto diferente do contexto em que normalmente no Ocidente, com a exclusão possível da Grécia, faz filosofia e faz metafísica. Ou seja, no budismo a realidade em si não é apenas uma dimensão sobre a qual especular, mas é o ponto final do caminho espiritual do praticante budista,
Ou seja, o praticante budista pode alcançar a realidade em si, a experiência cognitiva da realidade em si. E, portanto, sendo assim, a metafísica não é apenas um exercício intelectual, uma tentativa assim, de entender como estão as coisas em última análise, mas é a maneira em que o praticante se representa o ponto de chegada dos seus esforços. E, portanto, a metafísica é a perspectiva teorética que norteia a prática do adepto budista. Então, sendo assim, faz bastante diferença, a meu ver, que esse ponto de chegada seja representado como um plano de alguma forma subjetivo, vivenciado, portanto, em primeira pessoa, ou como algo nem objetivo nem subjetivo. Possivelmente, o impacto psicológico de uma ou outra dessas duas representações é muito diferente. E, portanto, não tendo em Maitreya, Sangha e Vasubandhu nenhuma descrição explícita da realidade última como subjetividade, eu evitaria de considerar implícita essa atribuição. Me parece assim que no budismo Mahayana tem uma progressão muito clara entre uma fase inicial, Prajna Paramita e Madhyamaka, onde é proposta uma prática sem nenhum tipo de apoio conceitual. Ou seja, o Madhyamaka é dureza mesmo. Você tem que sentar, você tem que meditar sem pensar onde você vai chegar. Não tem que ter nenhuma perspectiva que norteie a sua prática. Não tem que escorar em nada de conceitual. Isso talvez seja retomado pela tradição zen budista, por exemplo, que de fato gosta de Nagarjuna. No primeiro Yogacara, no Yogacara de Vasubandhu, portanto, a suprema realização é representada como superação da dicotomia sujeito-objeto, qualquer coisa isso signifique. Portanto, uma representação não idealista, mas não dualista. E, finalmente, no Yogacara mais tardio, no Yogacara di Dharmapala e de Stiramati, temos uma proposta definitivamente idealístico-metafísica, em que o adepto pratica se representando sua meta como uma dimensão de subjetividade pura. E com isso, porém, como já falei, o Yogacara se afasta do Yogacara de Vasubandhu e talvez se aproxime de metafísicas de cunho hinduísta, até o ponto de perder sua identidade, sua especificidade filosófica. Então, isso, assim, espero nessa síntese ter mostrado um pouco quanto material e de que qualidade filosófica tem nessa escola. Tem filosofia da mente, tem psicologia, tem epistemologia, que é desenvolvida em particular por essa ramificação de Dignaga, da escola de Dignaga, e naturalmente tem metafísica, essa metafísica prática, que não é apenas um objeto de reflexão, mas é o ponto de chegada do percurso existencial, espiritual do adepto Yogacara. Mas, é isso. Muito obrigado, professor. Bom, nós ainda temos bastante tempo para perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, comentário. Algumas questões aqui. Uma delas é que você marcou essa passagem, né, que foi necessário, de alguma forma, filosoficamente, passar da doutrina do não-si para essa doutrina da consciência depois. Sim. Por conta de problemas filosóficos, houve essa passagem. Não sei se existem estudos ou se alguém apresenta alguma perspectiva histórica disso. Sim. Talvez até no modelo Nietzscheano. Olha, eles precisaram abandonar essa doutrina em favor dessa por questões econômicas, políticas, morais, alguma coisa assim. E aí o que também ficou com questão, então, quer dizer, tanto o idealismo metafísico
ou epistemológico, consideram que existe essa consciência depósito. Né? Isso não muda. Não. Em relação à doutrina do não-si. Então, já tem essa primeira pergunta, se tem algum motivo histórico para que isso tenha acontecido. E a outra é uma coisa prática mesmo. Quer dizer, como que essa subjetividade pura, ou essa superação da dicotomia sujeito-objeto, seria a eliminação do sofrimento. Então, imaginando que as práticas budistas sempre visem que se supere o sofrimento, Sim. no final das contas. E como que isso acontece nessa superação da dicotomia sujeito-objeto? Sim. Então, com relação à primeira pergunta, eu diria que as razões da passagem de uma pura doutrina do não-si a uma doutrina em que temos uma consciência depósito, a razão seja devida a questões filosóficas mesmo. Nos textos onde temos a teoria do Alaya Vijnana, tem uma lista de questões que seriam resolvidas através dessa doutrina. Então, a sensação dos autores dessa doutrina é que eles estão enfrentando questões filosóficas. Um aspecto que a gente poderia considerar, que talvez tenha a ver com sua segunda pergunta, é que, assim, na minha compreensão, digamos assim, desses textos, eu vejo que essa ideia de não-si, essa dimensão mais negativa, para não dizer, não quero dizer nihilista, presente no budismo, tenha uma função prática, de fato. Ou seja, no budismo, na maioria das tradições budistas, a prática meditativa é importante. A gente não tem que se esquecer que estamos numa dimensão de prática. E, portanto, a teoria filosófica está ao serviço da prática. Então, a proposta inicial, a proposta talvez inicial do Buda, ao expressar, ao propor a teoria do não-si, seja justamente de proporcionar, de oferecer, de propor uma prática sem uma representação do seu ponto de chegada, sem assim, especular, eu vou me iluminar, então isso significa alcançar isso e isso. Agora, a questão é que talvez alguém não aguente esse vazio de perspectiva. Então, me parece assim que o surgimento dessas teorias assim mais idealistas também, que apresentam uma representação da realidade última, até a própria representação em termos de ausência de dicotomia, já é uma tentativa de amenizar essa proposta de excluir esse vácuo. Então não vejo assim, mas talvez sempre tenha, não vejo uma razão histórica além disso, assim, alguma coisa ligada à economia, ou talvez sim, mas não está relatado por nenhuma fonte, não temos base para fazer essa afirmação, eu acredito. Sim. Quase como se fosse um clamor por finalidade. Sim, sim, sim. Que faz parte da nossa natureza, assim. A gente se pergunta, mas o que é no final das contas? Então, uma proposta, assim, não sei se alguém de vocês tem uma experiência da prática do Zen Budismo. O Zen Budismo é só sentar. Não tem outra coisa, que não tem outro sentido. A prática é sentar. Já sentando, construindo, especulando o que posso alcançar através dessa prática, já isso de alguma forma contamina ou atrapalha
prática. Aí, não sei se seria possível, ou se existe isso, uma disputa das escolas, do tipo, olha, nós somos a escola dos que suportam a não finalidade, Aham. e tem essa outra escola que é para os talvez mais fracos, para que não suportem a... Sim, Não sei sim. se existe essa... É muito interessante essa colocação, porque eu acho assim que na palavra do Buda, no ensinamento inicial do Buda, tem essas três vertentes muito claras assim. Tem uma vertente mais afirmativa, positiva, onde não tem negação do eu, assim, uma proposta mais positiva, digamos assim. Tem uma proposta muito negativa, de negação, e tem uma proposta do meio, um caminho do meio, nem ser, nem não ser. Então, tem o caminho do ser, o caminho do não ser, e o caminho do nem ser, nem não ser, que é essa, talvez esse aspecto assim mais ainda mais negativo da própria doutrina do não si. É interessante que isso seria inclusive um estudo para ser feito, que no cânone budista mudando os interlocutores do Buda, muda o discurso do Buda. Então, por exemplo, esse discurso do caminho do meio, do nem ser, nem não ser, essa exclusão da metafísica, essa exclusão de qualquer representação da realidade, é sempre dirigido a veneráveis, ou seja, pessoas que têm muitos anos de práticas, assim, os ombros largos para aguentar essas doutrinas assim mais do vazio mesmo. Sim. Posso falar do Zen? Falar muito humildemente, primeiro da tarde. Não entendi, desculpa. Posso falar se alguém sabe alguma coisa do Zen, eu vou falar muito humildemente, não é que você não é que você está proibido de construir uma finalidade. Sim. É que a ideia é que pela prática é a questão da visão correta que você ficou falando, né? A partir da prática se alcança a visão correta. Você não precisa formular a teoria, Sim, e mobilizar sim. a teoria, a própria prática Sim, te leva é à visão correta. Se você quiser fazer elaborações, inclusive você fica à vontade. A filosofia não está proibida. Mas tem que Inclusive, observar. O Dogen era filósofo, né? Quem? O Dogen tem. Sim, filósofo, sim, mas sui generis. Coisa, né? E senão a questão é que isso não vai ser o mais importante. Quer dizer, né, pela prática, você vai construir a parte teórica, mas ao momento que você está cuidando do que você está cuidando, se a parte teórica for embora, você deixa ela aí. Você pode construir a parte teórica. A tese fundamental é que a própria prática, feita corretamente, vai levar à visão correta. Uma vez que você, um venerável, chega a uma visão correta, ele pode tentar construir algum ensinamento para mostrar, mas nesse sentido é só sentar. Sim, mas de fato assim não temos uma metafísica zen, não, de fato. Então tudo bem, não tem proibição, mas não tem um apoio teórico à sua prática. A teoria não vai ser o que vai nortear a estrutura da prática. A prática ela vai ter uma prioridade. Sim. A teoria pode colocar, você usa muito um Prajna Paramita, mas são textos curtos, né? Sim. Então, a vacuidade é levada muito a sério. Eu acho que o espírito Nagarjuna, se você for tentar recuperar a parte teórica, que não é explicitada na prática, se você tentar recuperar o norte... Sim, mas agora, Nagarjuna ou Prajna Paramita, ou Sutra do Coração, são textos teóricos, assim, ou são um ataque à teoria. Me parece que seja talvez mais isso ainda, ou seja, Nagarjuna fala de eliminar qualquer drishti, qualquer ponto de vista teórico. Sutra do Coração fala que não tem nada, não tem, nega as quatro verdades, nega qualquer coisa. Porque a ideia é aplicar o desapego sobre a própria teoria. Exatamente. Então, tem uma perspectiva teórica não considerar de prática do desapego. Então você vai desapegar das coisas materiais, você vai desapegar do ego, mas você também vai desapegar
da estrutura teórica que estrutura os apelos. Sim. E é nesse momento que tem uma importância. O que se encaixa bem com a sua interpretação, na verdade, na medida em que a própria vacuidade ainda seria uma designação convencional, portanto, uma espécie de teoria, mas que Sim. você usa com um propósito meditativo, de todo modo. Nesse sentido, acho Exatamente. que é compatível. Bom, então acho que eu também tinha algumas perguntas. Uhum. Primeiro, muito obrigado, José, é sempre ótimo te ouvir. Obrigado. Muitas coisas vêm à mente com essa questão do desenvolvimento do Yogacara, tanto do ponto de vista da diferença em relação ao Madhyamaka, quanto do Yogacara clássico e, posteriormente, o que levaria a uma espécie de idealismo metafísico, de fato. Né? Mas fica um pouco a impressão de que esse desenvolvimento de um idealismo epistemológico para um idealismo metafísico de fato não seria, parece não ser por acaso, ele mesmo já parece responder a uma dificuldade conceitual que parece estar presente na versão que seria um idealismo meramente epistemológico. A saber que algo que me inquietou um pouco é justamente, bom, tudo bem, se as coisas externas, se os objetos externos são apenas projeções mentais, ou seja, a mente que os produz de alguma maneira. Então você tem uma relação de causalidade aqui que é assimétrica, justamente. Sim. Aí você pergunta, bom, mas então a mente é dependente do quê, nesse caso? Em que consistiria a vacuidade da mente que autorizaria dizer, olha, ela não é uma realidade que subsiste por si mesma? E parece muito difícil, teoricamente, sustentar essa ausência de realidade própria da mente a partir do momento que você concebe essa relação entre a mente e o objeto externo como uma relação de causalidade assimétrica, né? Porque justamente isso rompe a co-originação dependente. E isso me parece justamente ser o que leva essa tensão teórica dessa passagem da segunda natureza própria para a terceira, quer dizer, se a partir do momento que você esvazia o copo, por assim se dizer, o que resta não é mais mental, então em que medida faz sentido dizer que era o mental que causava o objeto externo para início de conversa e não a relação dependente deles que é o que é o fundamental desde o princípio? Né? Então dá um pouco essa sensação de que há essa tensão entre afirmar porque a questão epistemológica está intimamente ligada com a metafísica, de todo modo. Quer dizer, se você afirma que a mente tem prioridade epistemológica sobre os objetos externos, como isso é compatível com, ainda assim, uma dependência metafísica da mente em relação a esses mesmos objetos externos? Né? Então parece que o idealismo metafísico vem dar conta de uma tensão, Entendi, mas a questão é, uma coisa é um idealismo metafísico explícito, como é na terceira fase. E uma outra coisa, a meu ver, é um idealismo metafísico eventualmente implícito. Para mim faz uma grande diferença um autor que tem toda a possibilidade de fazer explicitamente essa equação e dizer que a realidade última é consciência e por aí não faz isso. É um autor que faz essa operação. Então são duas operações filosóficas diferentes. O budismo, o Yogacara clássico, possivelmente não faça metafísica, se limita a um discurso epistemológico e quando faz metafísica ainda está ligada a essa ideia de vazio em que tem uma negação do sujeito. Então, me parece assim, que se você falar o vazio é eliminação de sujeito-objeto e não falar, mas o que sobra é algo ainda subjetivo, então é um tipo de operação filosófica. Stiramati, comentando o Vasubandhu, faz muito facilmente essa operação. Ou seja, fala, então a gente tira sujeito, objeto, mas fica uma primeira pessoa, fica uma... Então, por que eles não fazem?
Então, isso é a questão. Não, estamos diante de propostas filosóficas e, a meu ver, práticas diferentes. Não, eu não tava discordando Não, assim dessa claro, é leitura, verdade, assim, mas é mais um comentário de que parece Aham. que talvez de fato esse próprio desenvolvimento se dê em função Seja, de uma tensão filosófica e de claro, um problema exato, não com resolvido certeza, no com Yogacara certeza, clássico. com Quer dizer, certeza. como você justifica essa causalidade assimétrica da mente em relação aos Sim. objetos externos e ainda Sim. assim afirma que a mente, de algum modo, é em última instância vazia, não Tanto é subsiste que por si é a mesma. mesma conclusão de vários estudiosos contemporâneos que falam a mesma coisa, ou seja, Sim. tá, mas no final das contas, o que sobra é Sim. mente, ainda continuamente. E também não parece que, desse ponto de vista, de novo, não que no Yogacara clássico não esteja afirmado, mas acho que se podem depois fazer essa afirmação e ainda assim manter a defesa do não dualismo, né, da superação da dicotomia. Some, isso aí. Não, acho que se mantém, porque a questão é, superar a dicotomia não quer dizer que nenhum dos dois termos deixa de existir. Que, na verdade, em última instância, você também pode fazer isso inversamente, dizendo que, em última instância, tudo é apenas um dos termos, né? Sim. Afinal, o próprio Advaita Vedanta, não dualismo, vai nesse sentido, né? Apesar que no Lingaya, no Retro-Chakra, ele é mais analítico e epistemológico do que outra coisa. Toda aquela construção que ele faz é uma construção lógica e epistemológica. Então a conclusão dele é epistemológica, ao meu ver. Pelo que eu li dele. No Nyaya Sutra, você está falando? O Nyaya Sutra já é um pouquinho diferente, né? Porque o Nagarjuna e o Nyaya Sutra se opõem. Você está falando de que tese? Do Lingaya, do Retro Chakra. Ah, tá. E mesmo o Nagarjuna, as lâminas de diamante que ele usa, também é uma análise mais epistemológica que ele vai fazer de uma desconstrução. Sim, na verdade, é uma desconstrução lógica que ele faz do próprio eu. Sim. É porque uma vez, no Nyaya, o eu, o self, é mais junguiano do que freudiano. Quando eles começam a falar do Atma, ele está mais próximo do self junguiano do que o self freudiano. Sim. Uma questão, a meu ver, assim, relevante na filosofia indiana em geral é que essas nossas categorias, ou seja, epistemologia e ontologia, epistemologia e metafísica, não estão claras na cabeça dos indianos. Então, às vezes, a gente sente essa exigência de dizer, então, essa é epistemologia, essa é ontologia, mas, assim, não tem muita clareza. Temos, assim, até palavras que têm um sentido ontológico, um sentido epistemológico. Que a gente discutiu bastante, né? O que é as duas verdades, o que significa isso é só epistemológico. Então, às vezes, um problema que a gente encontra ao ler esses textos com assim, nossa formação filosófica, às vezes temos umas dificuldades a mais. E no caso do budismo, isso é uma dificuldade realmente especial, né? Se você pensar justamente, tem toda aquela questão tem aquele livro, eu esqueci o nome do autor agora, Juan, alguma coisa, mas que fala justamente sobre as cosmologias indianas, né? E fala como no budismo justamente a cada mente ou tipo de mente corresponde a uma esfera da realidade, como se a mente justamente... Quer dizer, não é à toa que vem o Yogacara também, né? Essa ideia da criação mental já é inerente ao próprio budismo, né? Mas com isso, essa separação entre epistemológico e ontológico, assim, é muito frágil, né? No próprio budismo, essa coisa de ciclos é muito forte. Cada ciclo é subdividido em ciclos, que cada subciclo é subdividido em... O jainismo é muito presente nisso. Depende também em que budismo, talvez um budismo tântrico, isso seja mais presente, budismo tibetano. Mais alguma questão? Ainda os mesmos termos, mas é que ficou parecido problemático assim, você chegou a dizer que com essa nova doutrina, né, essa passagem do não si para
Ala e Abhidhyana. O budismo sumiu, né? Talvez exagerei nessa ligação, mas talvez seja uma coincidência, teria sumido da mesma forma. Ficou parecido esse ponto. Aí, quando eles resolvem atender esse clamor por finalidade, que talvez pudesse ser um clamor da maioria, justamente aí a religião perde a força. Agora, naturalmente, essa consciência depósito é uma teoria construída em sintonia, de alguma forma, com a teoria do não-si. Não é uma exclusão da teoria do não-si, porque a consciência depósito não equivale a um si. É um conjunto de instantes discretos. Então, tenta respeitar a doutrina do não-si, apesar de que, assim, acaba se tornando alguma coisa que parece que tenha uma consistência metafísica, parece uma reificação da consciência que destona com as categorias básicas do budismo. Então, essa coisa, assim, na verdade, é uma teoria que existe, não sou eu que estou falando, assim, que o budismo acaba, no final do primeiro milênio, acaba perdendo sua identidade e, portanto, diante de metafísicas fortes, como o Vedanta, por exemplo, então não aguenta mais. Então fica assim, absorvido. Mas acho que dá até para argumentar isso mais especificamente naquele sentido que o Andrew Nicholson fala no livro dele do Unifying Hinduism, né? Que essa ideia de que parece para muitos moderna, de que o hinduísmo seria simplesmente um conceito moderno de unificação de vertentes filosóficas e religiosas que são muito diferentes, mas que na verdade esse projeto de unificação já vinha sendo praticado pelos próprios indianos desde o período medieval, e justamente nessa vertente de você criar uma escala das escolas, desde as heterodoxas até as ortodoxas, em termos de progresso na apreensão da realidade, né? E acho que assim, é como se daria para inserir a sua leitura nesse sentido, acho que de uma maneira bastante plausível, de dizer, bom, com o Yogacara, essa conexão já é praticamente entregue de bandeja, né? Porque a partir daí já falou, pronto, o budismo, também para o budismo você tem a necessidade de uma referência a um si, a uma consciência superior, então é natural pensar que o budismo seja um estágio inicial de uma doutrina Vedanta que apreende essa realidade superior mais propriamente. Lembrando que existe um texto jainista, no começo do jainismo, onde inclusive é proposta a palavra darshana, que ele explica exatamente isso. As escolas, não é que elas são separadas, elas são uma coisa só. Sim. Do ponto de vista, a argumentação que é diferente de cada um. Então é um processo argumentativo diferenciado entre elas. Retórica ou jeito de apresentar. E não é por acaso que nessa escada, essa progressão de escolas no budismo tibetano, Madhyamaka é o último degrau, não é o Yogacara. O Yogacara é o penúltimo. Então, apesar historicamente, o Madhyamaka ser anterior ao Yogacara, ele é colocado como a compreensão mais elevada, justamente, talvez porque isso ajuda a preservar uma identidade budista pode mais ser, propriamente. possivelmente, sim. Os indianos já eram hegelianos muito antes do Hegel. Só mais uma pergunta também, aí mais em relação a essa passagem do Madhyamaka pro Yogacara, porque diz que uma das vantagens seria supostamente a de explicar essa continuidade da consciência, em certo sentido, né? A continuidade da memória, a continuidade... Sim, tá, mas mais do que do Madhyamaka para o Yogacara, talvez das escolas Abhidharma ao Yogacara. Mas aí fica uma questão, porque eu não sei se a ideia de fluxo, que é usada como argumento muitas vezes nesse sentido, vem com o Yogacara mesmo, ou se é anterior, e se é anterior, a impressão que me dá é, bom, então o que a consciência depósito acrescenta em relação a essa ideia? Porque se você mesmo disse que a consciência depósito ela mesma é constituída de instantes, então para justificar porque ela seria unificada, se usaria o mesmo argumento do fluxo, mas isso
pareceria tornar a própria ideia da consciência depósito supérfluo. Não, a diferença é que a consciência depósito é inconsciente, de fato. A gente chama ela de consciência, mas é uma dimensão subliminal. Enquanto as consciências anteriores... Talvez tenha uma teoria, a teoria do Bhavanga, que é uma teoria Theravada, que antecipa provavelmente a consciência depósito, mas é possível que não tenha nenhum contato, porque a escola Theravada é uma escola que dialoga muito pouco com essa tradição mahayana. É o Sarvastivada que dialoga mesmo com Mahayana. Theravada é uma tradição do sul da Índia que assim, não temos assim, um diálogo Mahayana-Theravada. E no Theravada tem essa teoria assim, do Bhavanga que lembra, não conheço bem, mas assim, pelo que entendi, lembra um pouco essa consciência depósito. Ele estava falando sobre o Jung, né? Assim, botou o Jung no meio aí. Essa consciência depósito não parece também com o inconsciente coletivo? Não é coletivo, não. Acho que eu não conheço muito bem Jung, mas a palavra coletivo... Ele fala coletivo, mas na verdade está no indivíduo. Né? Então, assim, é a consciência que o indivíduo tem do coletivo, recebida do coletivo. Não sei, ele também foi muito, ele procurou muito o Oriente. Assim. Então, quem sabe ele não vendeu aí. Não saberia. Eu não entendi muito o funcionamento da consciência depósito, porque ela opera sozinho, né? De onde vem representações que ficam lá guardadas, seria uma coisa mais ou menos assim? Não, ou seja, é um nível de consciência inconsciente, não sei se é possível falar assim, mas assim, é uma consciência profunda que opera em todos os instantes e que continua enquanto a gente suspende, interrompe as outras consciências, a consciência visível. No budismo temos, na verdade, 6 consciências e Alaya Vijnana seria a 7ª consciência. 6 consciências são a consciência visiva, a consciência auditiva, a consciência tátil. Então, temos 6 consciências. Uma consciência do sentido interno, manas. Então, seria como mais um sentido, mais uma coisa operando. Assim, porque essa coisa de depósito parece ter as representações ficam lá guardadas, ou é como se fosse... Não, depósito no sentido que, assim, guarda, por exemplo, karma, ou guarda uma memória, armazém. Que, assim, é claro que é uma exigência que o budismo tem antes e depois de explicar esses fenômenos, porque essa insistência na doutrina do não-si, que tem muito forte no Abhidharma, é claro que leva a esses problemas. Você acha que dá para descrever essa consciência de depósito como uma condição inconsciente da consciência que todavia não é exterior à consciência, no sentido de ser Sim, essas imagens do rio ou do espelho, assim, me parece do rio, o rio que flui embaixo das ondas. As ondas são essas ondas mentais que a gente tem, mas abaixo disso tem esse fluxo. Agora, inclusive, na tradição de Dignaga, depois tem uma outra dimensão psíquica que se chama Swasamvedana, que ainda mais parece essa dimensão de subjetividade pura, anterior ao eu. Então, tem muita especulação nessa fase da história do budismo. Assim. Tem muita filosofia da mente, realmente.
e temos que distinguir as tradições, seus autores, porque não necessariamente esses autores estão em contato entre si, então não é um debate da comunidade budista como um todo que debate essas questões, não, são ideias desenvolvidas às vezes separadamente nas diferentes escolas e tradições, então temos essa dificuldade também, que temos conceitos muito parecidos, desenvolvidos paralelamente, que significam quase a mesma coisa. Mas tem muito material mesmo, assim. Acho que realmente o que eu falei no começo é importante, ou seja, os estudos de filosofia antiga, porque a gente está falando disso, ocidentais estão bem esgotados, assim. Quem pode falar mais sobre Aristóteles, assim? E aqui temos uma mina de ideias muito fortes. A gente está falando assim de origem das ideias, de mente, de funcionamento da mente, mecanismos mentais. Então, é uma filosofia, às vezes, assim, mais rica do que temos em muitos filósofos ocidentais que a gente assim, estuda demais, mas acho que seria importante assim, insistir ampliar esse impulso nessa direção de estudo, porque temos, infelizmente, esse estigma ainda que continua hegeliano, mas não tem nenhuma justificativa. Ou seja, é absurdo dizer que a gente encontra a filosofia em Platão e não em Vasubandhu. Não faz sentido. Ou seja, você pode discutir, é melhor um ou outro, mas estamos falando de filosofia absolutamente do mesmo nível. Então, no máximo apenas com contexto de debate distintos, como é natural para qualquer período da história da filosofia dentro do próprio Ocidente. Bom, acho que a gente pode aproveitar para encerrar com essa fala. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, José. Obrigado a vocês mesmo, foi um prazer. Bom,